Alerta vermelho. Capítulo 12. O peixe mágico. O ano tinha sido agitado. Para começar, meu negócio havia finalmente decolado e, mais importante do que isso, nascera meu filho David, em novembro de 1996. Como prometido, Sabrina o levou para Moscou logo depois que ele nasceu e desde então ficamos morando lá como uma família comum. Ela decorou o quarto dele, costurou as cortinas e almofadas e ainda fez amizade com outras mães estrangeiras vivendo na cidade. Apesar de se esforçar, ela não se sentia bem em Moscou. Ao longo de 1997, ela fez viagens cada vez mais frequentes para Londres, e quando David completou 1 ano, os dois quase nunca estavam comigo. A situação não me agradava, mas eu não podia forçá-la a ficar se estava tão infeliz. Com isso, passei a viajar para Londres a cada 2 fins de semana para estar com eles. Naquele Natal, Sabrina insistiu que passássemos as férias na Cidade do Cabo. Eu crescera associando a África do Sul a apartheid e racismo, e não tinha nenhuma vontade de visitar o país. Contudo, a persistência dela foi mais forte que meu preconceito, e acabamos indo. Fosse como fosse, para mim não faria muita diferença, já que eu tinha que continuar trabalhando. Se meu celular tivesse sinal e eu pudesse usar um fax, eu estaria bem. Voamos para a Cidade do Cabo em 19 de dezembro e fizemos o check-in no Mount Nelson Hotel. A partir desse momento, minha expectativa negativa desapareceu. Eu nunca tinha visto um lugar tão incrível na vida. O Mount Nelson era um grande edifício em estilo colonial britânico, situado à sombra da Table Mountain. O sol brilhou todos os dias na Cidade do Cabo, e os gramados verdes, ladeados por palmeiras escuras que balançavam, se estendiam até onde a vista alcançava. A piscina estava cheia de crianças brincando, enquanto os pais descansavam por perto. Uma brisa constante movimentava as toalhas de mesa brancas da área externa do restaurante, e garçons atenciosos, de modos impecáveis, permaneciam prontos para servir bebidas, comida ou qualquer outra coisa que desejássemos. Aquele hotel era um paraíso, o perfeito oposto de Moscou em dezembro. Depois que nos instalamos, comecei finalmente a relaxar pela primeira vez em anos. Pegando o sol perto da piscina e observando David brincar numa toalha estendida no chão, percebi quão cansado estava. Fui lentamente caindo num estado de total relaxamento. Sabrina acertara na mosca ao escolher aquele lugar. Fechei os olhos. Eu poderia ficar para sempre ali, sentado naquela cadeira sob o sol. No entanto, poucos dias depois de chegarmos, justamente quando eu começava a deixar o estresse de lado, meu celular tocou. Era Vadim, meu novo chefe de pesquisas, o analista financeiro, 27 anos, PhD, em economia pela melhor universidade de Moscou, que eu contratara 5 meses antes para profissionalizar minha recém-nascida operação. Usava óculos de lentes grossas, tinha cabelo encaracolado preto e a capacidade de resolver em minutos os mais complexos problemas econômicos. Bill, disse ele, em tom sombrio, a Reuters acabou de publicar algumas notícias preocupantes. Do que se trata? A Sidanco vai fazer uma emissão de ações. Eles vão quase triplicar o número total de ações e as estão lançando por um preço muito baixo, quase 95% menor que o preço de mercado. Fiquei sem entender. E isso é bom ou ruim? Se todo mundo pudesse comprar as novas ações, poderia ser indiferente ou até mesmo ligeiramente positivo para nós. É muito, muito ruim. Eles estão permitindo que todos os demais acionistas comprem esses novos papéis, exceto nós. Isso era um absurdo. Se a Sidanco de fato conseguisse multiplicar por quase 3 o número total de ações sem permitir que fizéssemos parte dessa nova emissão, Safra e o fundo na prática teriam sua participação no capital da empresa reduzida de 0,4% para 0,9%, sem receber nada em troca. Em plena luz do dia, Potanin e as pessoas ligadas a ele embolsariam 87 milhões de dólares de Safra e dos meus clientes em uma única canetada. Eu me endireitei na cadeira. Isso é inacreditável. Você tem certeza, Vadim? Sei lá, talvez a Reuters tenha se enganado na interpretação do anúncio. Não sei não, Bill. Está parecendo verdade. Preciso que você consiga o documento original e o traduza. Isso não pode ser verdade. Eu estava chocado. Se essa diluição de capital via emissão de ações não terminasse bem, a credibilidade que eu havia conquistado por descobrir a Sidanco viraria pó e traria imensos prejuízos a meus investidores. Eu também estava confuso. Não conseguia entender por que Potanin faria uma coisa dessas. Qual era a sua intenção? Por que diluir o valor de nossas ações e criar um escândalo, justamente depois de ele mesmo ter colhido um lucro extraordinário? Mesmo com a venda para a BP, ele ainda detinha 86% da companhia, e com essa diluição, estava tirando apenas 1,5% da nossa participação. Não fazia nenhum sentido em termos financeiros. Lembrei-me então da razão para ele agir dessa maneira. É o jeito russo de fazer as coisas. Há uma famosa anedota russa sobre esse tipo de comportamento. Um dia, um pobre aldeão encontra um peixe mágico falante que lhe promete realizar um único desejo seu. Exultante, o aldeão coloca na balança as opções. Peça um castelo, ou talvez 1000 barras de ouro. Por que não um navio para viajar pelo mundo? Quando estava prestes a decidir, o peixe o interrompe para dar um aviso importante. O vizinho do aldeão receberia em dobro o que o próprio aldeão recebesse. Sem pestanejar, o aldeão então anuncia. Neste caso, por favor, arranque um dos meus olhos. A moral é simples. Quando se trata de dinheiro, um russo sacrifica seu próprio sucesso com prazer, até mesmo com alegria, só para ferrar seu vizinho. Pelo visto, era exatamente esse o princípio que estava norteando as ações de Potanin e seu grupo. Era irrelevante o fato de que eles tivessem lucrado 40 vezes mais que nós. O que eles não conseguiam engolir era o fato de um grupo de estrangeiros sem conexões locais ter obtido um grande sucesso financeiro. Isso não deveria acontecer. Não era russo. O que era russo era arruinar o negócio do outro. Justamente isso que aconteceria comigo se eu não voltasse a Moscou para consertar a situação. Passei as noites seguintes na Cidade do Cabo tentando esquecer os problemas, sem conseguir. Terminadas nossas férias, Sabrina, que não queria chegar nem perto do inverno russo, voltou com David para Londres e eu voei para Moscou. Cheguei no dia 12 de janeiro de 1998, um dia antes do Ano Novo Russo. Na Rússia, a virada do ano é celebrada 2 vezes. Primeiro pelo calendário gregoriano, em 31 de dezembro, e 13 dias depois pelo calendário juliano, no dia 13 de janeiro. Assim que aterrissei, conversei com Vadim, que confirmou tudo. A diluição de ações ainda levaria 6 semanas, o período necessário para passar pelos órgãos reguladores, mas já estava agendada. Eu precisava fazer alguma coisa para impedir isso. No dia seguinte, 13 de janeiro, vislumbrei uma oportunidade.
Um amigo me ligou e falou de uma festa de ano novo russo na casa de Nick Jordan, um rico russo-americano, executivo do banco JP Morgan. Nick tinha um irmão, Boris, que era consultor financeiro de Potanin e diretor de um novo banco de investimento, Renaissance Capital. Eu os conheci apenas socialmente e convenci meu amigo a me levar à festa junto com ele. A festa ocorreu em um enorme apartamento de luxo da era Brezhnev, a algumas quadras do Kremlin, o tipo de moradia pela qual bancos de investimento pagam $15 mil por mês para ajudar seus executivos expatriados a aguentar as dificuldades de Moscou. Não demorei muito a avistar Boris no meio da massa de russo-americanos expatriados se esbaldando de caviar e champanhe. Em muitos aspectos, Boris Jordan era um exemplar perfeito daquilo que os russos consideravam um americano típico. Um sujeito meio gordinho, que falava alto, exalando simpatia artificial e parecia a caricatura de um corretor de Wall Street. Caminhei resoluto em sua direção. Ficou surpreso ao me ver, mas procurou agir sem acusar o golpe. Estendeu de imediato a mão grossa e apertou a minha. Como é que você está, Bill? Sem perder tempo com preliminares, fui direto ao ponto. Não muito bem, Boris. O que está acontecendo com a Sidanco? Se essa emissão de ações e diluição de participação realmente acontecer, eu terei problemas sérios. Boris se espantou. Ele não queria causar confusão na festa de ano novo do irmão. Olhou em volta para os outros convidados, abriu um sorriso cheio de dentes e disse: Bill, é tudo um grande mal-entendido. Não precisa se preocupar com nada. Ele então se voltou para uma bandeja de prata forrada de canapés, cuidadosamente pegou um e, evitando meu olhar, disse: Vamos fazer o seguinte. Dê uma passada amanhã às 16h30 no Renaissance, e nós vamos esclarecer isso. Em seguida, jogou o canapé na boca e, sem se importar com os fiapos de comida presos entre os dentes, arrematou. Sério, Bill, vai dar tudo certo. Tome um drink. Afinal, é uma festa de ano novo, e isso foi tudo. Ele foi tão convincente, e eu queria tanto acreditar nele, que fiquei na festa mais um tempo e fui embora razoavelmente tranquilizado. Na manhã seguinte, acordei em meio à escuridão. Em janeiro, em Moscou, o sol não nasce antes das 10 da manhã, e fui trabalhar. Quando saí para ir ao escritório de Boris, o céu já estava escuro de novo. Pontualmente às 16h30, entrei no Renaissance Capital, localizado em um moderno edifício de escritórios envidraçado perto da grande construção branca onde está instalada a sede do governo. Sem qualquer cerimônia, fui conduzido a uma sala de reuniões sem janelas. Não me ofereceram nada para comer ou beber, e eu permaneci sentado, esperando. E esperei. Uma hora depois, minha paranoia assumiu o controle. Sentindo-me como um peixe no aquário, comecei a procurar câmeras escondidas, embora não tivesse visto nenhuma. De qualquer maneira, comecei a suspeitar que Boris tinha mentido para mim. Nada ia dar certo. Eu estava quase indo embora quando a porta finalmente se abriu. Mas não era Boris. Em seu lugar entrou Leonid Rozhetskin, advogado russo de 31 anos, formado em uma universidade da Ivy League, com quem eu estivera em algumas ocasiões, e que uma década depois seria assassinado em Jurmala, na Letônia, depois de uma briga espetacular com várias pessoas com quem fazia negócios. Leonid, que provavelmente havia assistido inúmeras vezes ao filme Wall Street, Poder e Cobiça, tinha cabelo penteado com gel para trás, no estilo do personagem Gordon Gekko, e exibia suspensórios vermelhos sobre camisa social feita sob medida com monograma no peito. Ele pegou a cadeira à cabeceira da mesa e entrelaçou os dedos sobre o joelho. Lamento, mas Boris não pôde vir, disse ele, em um inglês com leve sotaque russo. Está ocupado. Eu também estou. Tenho certeza que está. Qual é o motivo da sua visita? Você sabe qual é o motivo, Leonid? Estou aqui para falar sobre a Sidanco. Sim. O que tem a Sidanco? Se essa diluição realmente acontecer, eu e meus investidores, incluindo Edmond Safra, perderemos $87 milhões. Sim, nós sabemos. Essa é a intenção, Bill. O quê? Essa é a intenção, repetiu ele, sem se alterar. Vocês estão tentando nos ferrar de propósito, ele piscou. Sim. Como vocês ousam fazer isso? É ilegal. Ele recuou um pouco. Estamos na Rússia. Você acha que nós estamos preocupados com esse tipo de coisa? Pensei em todos os meus clientes, pensei em Edmond. Não consegui acreditar naquilo. Mudei de posição na cadeira. Leonid, você pode até estar me fodendo, mas alguns dos maiores nomes de Wall Street investiram no meu fundo. A pedra até pode cair aqui, mas a água vai se agitar para todo lado. Bill, nós não estamos preocupados com isso. Permanecemos em silêncio enquanto eu digeria aquilo. Ele então olhou seu relógio de pulso, levantou-se e concluiu. Se isso é tudo, eu agora preciso ir embora. Chocado, tentei pensar em mais alguma coisa para dizer, e, sem pensar, disparei. Leonid, se vocês fizerem isso, eu serei forçado a ir à guerra contra vocês. Ele gelou. E eu também. Depois de alguns segundos ele começou a rir. O que eu tinha acabado de dizer era absurdo, e ambos sabíamos. Ainda assim, embora não quisesse exatamente recuar do que havia dito, fiquei me perguntando o que exatamente eu quis dizer com aquilo. Ir à guerra? Contra um oligarca? Só um louco faria isso. Mesmo com os nervos à flor da pele, permanecia absolutamente imóvel. Quando enfim se recompôs, Leonid disse, é mesmo? Então boa sorte para você, Bill. Ele deu meia volta e saiu. Aquilo me irritou tanto que não consegui me mexer por um bom tempo, e quando consegui, tremia de humilhação, choque e uma profunda aflição. Deixei o escritório do Renaissance meio abobalhado e caí nos 15 graus Celsius negativos da noite moscovita. Entrei no carro, uma Chevrolet Blazer usada que comprara recentemente. Alexei engatou a marcha e partimos para minha casa. Depois de alguns minutos de silêncio, abri meu celular a fim de ligar para Edmond em Nova York, o que só consegui depois de algumas tentativas. Sua secretária disse que ele estava ocupado, mas tive que insistir. Eu estava nervoso, mas agora que estávamos na iminência de levarmos um tombo de $87 milhões, precisava explicar a situação. Ele se manteve calmo, mas estava claramente chateado. Ninguém gosta de perder dinheiro, e Edmond em particular era um notório mau perdedor. Quando concluí, ele perguntou, e o que vamos fazer, Bill? Vamos enfrentar esses desgraçados. É isso que vamos fazer. Vamos à guerra. As palavras saíam da minha boca, mas permanecia a sensação de que não era eu quem estava dizendo aquilo. Houve um breve silêncio. Estalidos entremeavam a ligação. Que loucura é essa que você está dizendo, Bill? Perguntou Edmond com severidade. Você está na Rússia. Eles vão te matar. Tentei me recompor. Talvez me matem, talvez não. Mas eu não vou deixar esses caras se livrarem. Eu não sabia se estava sendo corajoso ou burro, ou se havia alguma diferença entre uma coisa e outra. Na verdade, nem estava preocupado com isso.
Eu tinha sido encurralado e pretendia honrar cada palavra que dissera. Bill, eu não posso participar disso. Avisou lentamente, seguro em Nova York, a mais de 7.000 quilômetros de distância. Mas eu mesmo não estava seguro, e isso me dava uma descarga brutal de adrenalina. Edmund disse enquanto Alexei entrava na Bolshaya Ordinka, a rua em que eu morava. Você é meu sócio, não meu chefe. Vou lutar contra esses caras, esteja você comigo ou não. Sem mais nada a dizer, desligamos. Alexei estacionou em frente ao meu prédio, o motor ainda ligado e o aquecedor ligado na potência máxima. Saí e subi. Não consegui pregar os olhos. Na manhã seguinte, entrei cabisbaixo no meu novo escritório, um espaço mais amplo para o qual nos mudáramos havia alguns meses. Durante a noite, minha mente tinha sido sitiada por arrependimento e uma grande incerteza. Ao chegar à recepção, no entanto, uma agitação inesperada dissipou meus pensamentos. Espremidos na sala havia mais de 10 guarda-costas fortemente armados. O comandante deles veio em minha direção, estendeu a mão e com pronunciado sotaque israelense se apresentou. Sou Ariel Buzada, Sr. Browder. O Sr. Safra nos mandou até aqui. Temos 4 carros blindados e 15 homens. Ficaremos com você enquanto essa situação perdurar. Apertei a mão de Ariel. Ele tinha aproximadamente a minha idade e era mais baixo que eu. Mas fora isso, tudo nele era mais durão, mais forte e mais ameaçador do que jamais seria em mim. Ele exalava autoridade e tinha um jeito que sugeria ameaça iminente de violência. Parecia que Edmund acabara decidindo entrar na guerra junto comigo. Depois de conhecer cada um dos guarda-costas mais graduados, me recolhi à minha sala, sentei à mesa de trabalho e pus as mãos na cabeça. Como enfrento um oligarca? Como enfrento um oligarca? Como enfrento um maldito oligarca? Encarando-o. É assim que o enfrentarei. Juntei minha equipe em nossa pequena sala de reuniões, peguei no armário uma resma de papel branco e fita adesiva. Larguei o papel na mesa, mostrei a fita e disse que queria que cobrissem todas as paredes da sala, transformando-a numa grande lousa branca. Peguem suas canetas, anunciei. Precisamos ter ideias que causem problemas econômicos para Vladimir Potanin maiores que as vantagens que ele terá por nos ferrar. Qualquer ideia vale. Vamos trabalhar.